Paz, Senhor, filhas de Bereia, e eu estou com muita gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim e pelo que eu vejo Ele fazendo pela vida de todos nós. E eu lembro do início da minha caminhada, quando o Senhor me tirou das trevas para a luz e veio me ensinando passo a passo. Ele colocou pessoas essenciais na minha vida. E hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o que a Bíblia diz, que Paulo nos ensina que devemos imitar a fé dos nossos pastores, líderes. A fé que eles demonstram em meio a acreditar no invisível, às vezes até no impossível, e crendo que Deus faz. É tremendo e eu quero compartilhar um devocional, um testemunho de uma pessoa que tem me ajudado muito, o qual o Senhor colocou na minha vida e que me faz querer aprender, estudar a palavra. E no momento de escuridão, é Ele que me ensina a ter fé, a prosseguir, a conhecer a Deus e a esperar para conquistar. Assistam esse devocional a seguir e sejam edificadas em nome de Jesus. A paz do Senhor, minhas irmãs, tudo bem? Que bom. Eu quero compartilhar com você um versículo que está escrito no livro da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, vírgula. Importa que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe, vírgula, e que é o galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, né, atitudes de fé. Eu quero testificar sobre a minha vida. Queridos, nós sabemos que Deus, né, Ele revela o seu chamado de algumas formas. Nós sabemos que Deus, Ele move um profeta, levanta um profeta, traz um profeta para falar acerca daquilo que Deus tem a realizar por meio da sua vida. O desejo de Deus que quer que você faça. Nós sabemos que Deus usa anjos para vir revelar os seus projetos, os seus planos para alguns. Nós sabemos que Deus, né, também visita o nosso sono e nos revela por meio do sono, de sonhos, melhor dizendo, a sua vontade para com as nossas vidas. São uma forma maravilhosa. Mas existe uma outra forma que Deus também revela a sua vontade, é por meio do conhecimento. Por meio do conhecimento. E foi estudando a Bíblia, e foi lendo a Bíblia, nos entregando ao conhecimento que Deus falou conosco. Me converti no ano de 96, e logo que me converti fui aconselhado pela pastora Daisy, a minha irmã caçula, a voltar ao Brasil e estudar. Fazer um curso teológico, fazer escola bíblica, estudar. Esse tempo que eu tivesse lá era estudar. Para que eu não fosse mais um confuso aqui no Japão, na época. Mais um errante aqui no Japão. Tantas heresias ocorriam aqui. Isso o fizemos, né? Chegamos de imediato, já fomos ser discipulados, fomos batizados, entramos no curso teológico, escola bíblica, já fomos professores de escola bíblica. Logo dentro de alguns tempos, Deus já nos colocou para ser um segundo dirigente de uma congregação, tipo lá no Cafundó do Judas. Logo depois já nos levou para ser o primeiro dirigente de uma congregação para lá da Cafundó do Judas, né, onde o Judas perdeu a bota, tá? E nós felizes da vida íamos, né? E nesse processo de estudar e fazer a obra do Senhor, Deus falou conosco. E nós, nesse tempo que Deus falou conosco, nós olhava para o mundo,
as perseguições religiosas, as guerras, os conflitos. Nós via pessoas mortas sendo eliminadas com um facão, com várias coisas, conflito por toda a terra. Nós vemos as igrejas com seus púlpitos cheios. Tá? Nós vemos que as pessoas não se moviam para responder o chamado de Deus. E eu pude entender justamente que as pessoas, eles tinham a sua zona de conforto e estavam acostumados, ilhado nelas, estavam aprisionados nelas, nas suas casas estucadas, nos seus empregos. Tá? E crente, mas não ia. Ouvia a voz daquele um que dizia, passa por Macedônia e nos ajuda, mas não ia. Ouvia o grito de desespero de Deus dizendo, quem irá? Né? A quem enviaremos? Tá? Mas eles não respondiam. Nós vemos eles lendo esse texto bíblico, né, que encontra no capítulo 10, né, do livro de Romanos, capítulo 10. Olha que Bíblia linda que eu ganhei. Olha para aqui. Oh, obrigado, Jesus. Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem não nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formoso é os pés daquele que leva a semente, a boa palavra, as boas novas, né, a semente de Deus. Então eu entendi que as pessoas não eram enviadas ou não se apresentava para responder, como eu assim o fiz. Fui até o meu pastor presidente, falei, Deus falou comigo, falou a respeito da obra missionária. Ele disse, então eu vou te enviar. Então eu pude entender que Deus me privou, né? Me guardou de eu não ser aprisionado pela minha zona de conforto. Porque eu trabalhava na Eletrobras, na subsidiária Eletrosul, há 16 anos. Um ótimo salário, cargo de chefia, uma casa muito boa, várias casas, mas morava em uma muito boa. Inclusive tinha piscina, hidromassagem, churrasqueira elétrica, né? Estou dizendo no ano 2000, tá? Energia, placa de energia solar em casa, 2 carros na garagem, seminovos. Inclusive um era novo e o outro era seminovo. Meus filhos estudando nas melhores escolas. Foi dentro desse contexto que Deus falou conosco, por meio da tua palavra. Nós dizemos, Deus, convence os nossos filhos. Porque acreditamos também que na chamada, Deus não chama o homem, não chama a mulher. Não, Deus chama os dois, porque é uma só carne. Deus não chama o marido e a mulher não chama a família. Não, Deus não destrói família por causa da tua obra. Não. Ai, mas Deus me chamou sozinho. Não, tem alguma coisa errada, irmão. Eu tenho essa convicção. Tá? Do que eu estou falando. Tá? Minha família esteve comigo. Veio comigo. Para respondermos junto uma chamada na obra missionária. Queridos, Deus me guardou de eu não ser aprisionado na minha zona de conforto. Eu me apegar a essa casa com piscina, me apegar ao carro novo da pastora Sandra, nós tínhamos acabado de comprar novo, ao meu carro que eu gostava muito, a escola dos meus filhos, ao emprego que eu tinha, que faltava mais 4 anos para me aposentar. E nem disse, Deus espera, daqui 4 anos eu vou. Eu disse, é agora, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Outra coisa que nós entendemos, é que nós entramos no processo de Deus, para aquilo que Deus queria que nós fizéssemos para Ele, numa chamada específica. Eu sei que você tem um chamado,
talvez não seja igual ao meu. Talvez não é uma chamada específica, mas uma chamada universal, que todos temos, tá? Todos nós temos de fazer discípulo. Você pode fazer discípulo na sua família, fazer discípulo na sua casa, né? Fazer discípulo no meio dos seus parentes, no meio dos seus amigos, né? Deus nos chamou como uma família sacerdotal. O bom é você entender que o conhecimento, Deus, ele vai levar você a vivenciar ele. Tá? Eu vivi, e coloquei em prática aquilo que eu conhecia. Não me julgo que eu estou pronto. Não. O apóstolo Paulo disse isso no livro de Filipenses, no capítulo 3, né? Não, eu também sou da mesma, tá? Tenho o mesmo entendimento do apóstolo Paulo no livro de Filipenses, né? E eu gostaria que também você tivesse, nós que vivemos por fé, porque a Bíblia vai dizer que o justo viverá pela sua fé, tá? Não pela fé dos outros. Vai viver como resultado do conhecimento que você tem de Deus. Por quê? Eu sempre digo que a fé é conhecimento, e conhecimento colocado em prática. Tá? Olha, uma coisa eu acho lindo, sabe? O apóstolo Paulo, ele diz que algo interessante. Não que eu a tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Eu estou no processo. Estou fazendo a vontade de Deus e aprendendo. Estou aprendendo e fazendo a vontade de Deus. Tá? Vivendo a palavra dele. Tá? Eu não julgo que já tenho. Não, conquistado. Não. Eu estou no processo. Eu sei que tem um propósito maior de Deus. Tá? Mas nesse processo eu vou galgando posicionamentos em Deus. Por isso, querido e querida, tá? Quando eu digo para você, tá? Que o livro de Hebreus, tá? Ele fala sobre exemplos que nós devemos seguir. Quando Paulo diz, no capítulo 11, no versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, né? Assim como o livro de Hebreus, no capítulo 13, ele vai te dizer, olha que coisa linda, tá? No versículo 7, ele vai te dizer o seguinte, ó: lembrai dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, considera atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, imita a fé dele. O que é fé? Ele está dizendo que é uma fé inabalável, conhecimento praticado. O grande problema é as pessoas querem imitar o resultado da fé de um pastor. Tá? Não. Você tem que colocar o seu conhecimento em prática. Isso é fé inabalável, fé inoperante. Estamos felizes, né? Tão feliz com o chamado de Deus nas nossas vidas. E Deus tem um chamado na sua. Não, pode ficar tranquilo, não é como o meu, pode ficar tranquilo. Deus não precisa de 2 Antônio, nem de 2 Sandra. Deus precisa de uma pessoa como você, que acredita na sua palavra ao ponto de aplicar na sua vida e vivê-la. Tá? Isso é viver pela fé. Viver não por vista, mas pela fé. Em nome de Jesus. Amém, querida? Um beijo nos vossos corações e que Deus vos abençoe.